Olá, começando mais um programa Entrevista aqui na TV Câmara. Nosso convidado para podermos conversar um pouco a respeito ainda do ano que se passou em relação à eleição 2014 e das ações do mandato, vereador Antônio Pérez, vereador Toninho. Prazer em tê-lo aqui na programação da TV Câmara, vereador. Prazer é meu, Planella. Participar da entrevista, tinha sempre visto os outros vereadores, já estava com ciúmes, né? Não poder participar, agora tenho o prazer. Vereador, tivemos um ano, 2014 foi um ano importante, um ano eleitoral, né? Um ano em que houve a definição do governador que vai assumir dia 1º de janeiro de 2015 e a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Primeiro, como é que o senhor analisou a eleição do governador eleito, ex-prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori, sendo que seu partido, inclusive, estava apoiando o nome de Sartori ao governo do Estado. Como é que o senhor analisou essa vitória? Primeiro, assim, a questão do PSB. O PSB teve uma candidatura própria à presidência da República. Nós tínhamos o governador Eduardo Campos, né, e depois, com a fatalidade do governador Eduardo, a Marina, como candidata a vice, ela substituiu Eduardo, foi a candidata a presidente, e o vice, o deputado federal Beto Albuquerque, daqui do estado do Rio Grande do Sul, que foi o vice-candidato à presidência da República. Então, o partido, né, o PSB, teve candidato para presidente, né, participamos do primeiro turno, não fomos para o segundo turno, né, e temos o resultado, tem eleito a reeleição da presidenta Dilma, né? E temos que acabou o processo eleitoral, é a nossa presidente do nosso país, esperamos que faça um bom mandato para o nosso país. A respeito do Sartori, quando foi feita já essa composição a nível nacional, uma ala do PMDB, através do senador Pedro Simon, que fez essa composição de Eduardo Campos com a Marina. E, naturalmente, o PSB do Rio Grande do Sul apoiaria o José Ivo Sartori. Certo. Como apoiou o José Ivo Sartori, o prefeito de Caxias, quando apoiou o José Ivo Sartori, o percentual dele era muito abaixo na pesquisa. Era até bastante insignificante naquele momento, né? E eu acompanhei quando o candidato a governador eleito esteve aqui em Pelotas, na Fena Doce, até o deputado federal Beto Albuquerque, que era o candidato ao Senado na época, que apresentava o governador José Ivo Sartori, porque ainda não tinha começado o programa eleitoral. Era desconhecido aqui para nós. Na Fena Doce e outros eventos que esteve aqui na cidade, quando ele fez visita, o PSB acompanhou e trabalhou na sua campanha e teve o êxito. E também agora é eleito, governador eleito, e esperamos que faça um bom governo no estado do Rio Grande do Sul. A Marina arrancou, ela após a fatalidade do Eduardo Campos, um índice muito bom, que chegou a colocar em muitos momentos ela, nas pesquisas de opinião, como na liderança da corrida presidencial. O que o senhor atribui com o transcorrer da campanha? A queda acabou acontecendo nos percentuais e ela não sequer chegou ao segundo turno. E num segundo turno tivemos uma eleição com a maior paridade possível nos últimos tempos. Como é que o senhor analisa todo esse quadro, vereador? E como pegou a Marina como candidata à presidência da República substituir o candidato Eduardo Campos naquela fatalidade, ela teve que percorrer todo o país, visitar todos os estados membros do país, reforçar aí onde o Eduardo tinha passado, onde tinha feito as composições nos estados, e lá dizer que ela era candidata. E também, ao mesmo tempo, fazer o programa eleitoral, na TV. E como estava aqueles índices, era muito alto aqueles índices, não representava a realidade, porque aqueles índices foram muito altos em virtude da fatalidade do Eduardo. Da comoção, senhora acredita? Da comoção, muitas pessoas me procuraram, morreu o nosso candidato a presidente da República. E várias pessoas me procuraram, várias pessoas vinham ao meu encontro na cidade de Pelotas, dizendo que Eduardo era o candidato. Acredito que umas tinha veracidade, mas muitas dessas nem conheciam Eduardo.
Não sabia do Eduardo. E automaticamente diziam que votariam na Marina, naquele momento. Perfeito. Mas o senhor acha que não houve tempo também para construir a Marina como uma liderança do PSB, diferente do que o Eduardo Campos, já que a Marina acabou tramitando por outras siglas e ela acabou ainda, a imagem dela pode estar ligada à passagem de outras siglas que ela teve uma liderança muito forte, como foi o caso do PV, inclusive. O senhor acha que falta construir isso, como o Eduardo era naturalmente alguém que tinha uma identidade muito forte com o PSB? Exatamente, tocasse no ponto-chave. Por quê? Eduardo foi uma construção do partido. Há anos que Eduardo, desde quando acompanhou o seu avô, Tancredo Neves, todos os processos eleitorais, todos os movimentos... Miguel Arraes. Miguel Arraes. Miguel Arraes. Miguel Arraes, obrigado. Quando acompanhou o seu avô, Miguel Arraes, em todos, direta já, todos os movimentos políticos, lá estava Eduardo. Eduardo era presidente a nível nacional do partido, governador do estado, houve aquela construção. A Marina, ela estava querendo construir o seu partido, a rede, e ela não obteve o registro do seu partido. Por isso que teve a grande participação do senador Pedro Simão, do estado do Rio Grande do Sul, o senador Pedro Simão, que chegou a anunciar que não concorreria mais. Que não concorreria mais e fez essa composição. Ligou para o Eduardo, falou com a Marina e fez essa composição. E a Marina, como não tinha partido, e ela veio para o PSB, se filiou ao PSB, né? E automaticamente ela veio ao PSB e concorreu a vice-presidente da República. E que se tornou candidata depois em virtude do ocorrido. Exatamente. Vereador, nós na região tínhamos 2 deputados eleitos na gestão passada, nesta gestão que ainda é a atual. O deputado Catarina Palladini, do PSB, e a deputada Miriam Marrone. Tivemos como suplente o Nelson Harder, que acabou assumindo pós-eleição do prefeito da região metropolitana, e o federal ficamos apenas com um suplente. Na época, estou falando isso em termos de Pelotas. Região até tínhamos outros nomes. Saímos desta eleição de 2014 com a eleição de uma deputada, Miriam Marrone, que se somam a outros nomes da região, mas por Pelotas, um único representante. Como é que o senhor vê esse quadro em termos de representatividade da cidade de Pelotas? Pois bem, eu acho que nós, os partidos políticos, nós temos que fazer uma avaliação séria para as próximas eleições. Eu acredito que a responsabilidade é dos partidos políticos. Por que disso? Porque os partidos políticos, todos eles querem lançar candidatos. E é natural, um procedimento natural, lançar candidatos a deputados estaduais e lançar candidatos a deputado federal. Só que numa região, Zona Sul e Pelotas, nós tivemos quantos candidatos a deputado estadual em Pelotas? Nós tivemos 9 candidatos a deputado estadual com potencial. Exatamente. 9 candidatos com potencial de 10, 15 mil votos para cima. E foi isso que dividiu. E acabou havendo essa divisão. Elegemos a deputada Miriam Marrone, a única eleita por Pelotas, tem outros deputados eleitos da região, né? Mas de Pelotas foi a deputada Miriam. O deputado Catarina ficou de primeiro suplente, provavelmente deve assumir nessa composição do secretariado do Sartori, possa chamar um deputado do PSD e o deputado Catarina assumir a cadeira, mas ele é suplente, né? E infelizmente também não conseguimos eleger nenhum deputado federal, né? O deputado Marrone também ficou na primeira suplência. E isso, né, vem em prejuízo da nossa cidade, vem em prejuízo da nossa região, né? E acho que todos os partidos políticos é preciso fazer essa análise com responsabilidade para os próximos pleitos, que nós consigamos ter 2 ou 3 candidatos com potencial e eleger esses deputados. E na região nós tivemos a eleição do Fábio Branco e do Adilson Troca, PMDB e PSDB. Em Rio Grande tivemos o José Nunes, ex-prefeito de São Lourenço, do Partido dos Trabalhadores, mais a deputada Miriam Marrone e o Pedro Pereira, né, aqui, do PSDB, que tem a sua base eleitoral, que, né, a necessidade da captação de votos também na região e pelo estado todo para conseguir uma eleição. E federal não tem ninguém. E aí faltou poucos votos para o deputado Fernando Marrone sair da condição de suplente para deputado e poucos votos também para o
vice-governador, que concorreu pela região, tem uma identificação muito forte com São Lourenço, Cristal e Pelotas, 500 e poucos votos, né? 500 e poucos vereador. votos. E aí, quer dizer, hoje, cada deputado federal tem 15 milhões de emendas por ano. Se arrancássemos agora, nós não tínhamos nada, né? É verdade, isso aí é um prejuízo da região, é um prejuízo da cidade de Pelotas. Não tem a representação, não tem essas emendas, né, são mais recursos, porque quando vai a Brasília, uma comissão de vereadores, uma representação da cidade de Pelotas, em busca de algum determinado recurso, algum ministério, na área da educação, na área da saúde, na área da habitação, independe da área. Parece que os vereadores, a sociedade vai lá com um chapéu na mão, né, para ir com algum deputado, aquela emenda daquele deputado, que a gente possa trazer para a cidade de Pelotas. Infelizmente vai continuar assim. Eu tenho dito vai aqui... continuar assim. Nós, infelizmente, não ampliamos a nossa representação, era para ampliar a nossa representação. Além de não ampliarmos, nós acabamos... E tem 30 na metade norte. Se multiplicaram por 15, são 450 milhões de reais em possibilidade de emendas, né? Mas por isso até que eu tenho dito em alguns programas que as pessoas ficam pensando, mas o que vereador vai fazer em Brasília? Está aí a resposta. Que o vereador Toninho mesmo, a gente recorda, já conversamos sobre isso, né? Só para dar um exemplo, naquela ação junto com o vereador Beto Z3, em relação ao cabeamento, a fiação da cidade de Pelotas, né? Tudo começou naquele processo, na ida dos dois vereadores a Brasília, né? Exatamente. Tivemos outras pautas, fomos regularização no fundiária, fomos no Ministério da Cidade, fomos no Ministério da Cultura, fomos a respeito do cabeamento, fomos uma série de ministérios, né, com projetos específicos para a cidade de Pelotas. Fomos no ano passado, mas é isso aí, nós tínhamos que estar em mão, mas naquele momento, naquela oportunidade, através do gabinete do deputado Fernando Marrone, conversamos com os outros deputados também do estado, da região, mas aquele deputado do nosso estado, de outras cidades, outra região, vai dar prioridade para a cidade deles. Claro. Por mais que atenda a nossa ansiedade, que atenda as nossas reivindicações da nossa sociedade, vai atender a cidade deles. Porque onde lá está o eleitorado dele, onde está a base dele, e em contrapartida, infelizmente, nós não temos uma representação, nos era para ampliar a nossa representação na Câmara dos Deputados, ampliar a nossa representação na Assembleia Legislativa. Estamos chegando a praticamente 2 anos, falta pouquinho, 2 anos do seu mandato no Legislativo, que nós já vamos falar sobre ele, mas 2 anos também do atual mandato do prefeito Eduardo Leite. Como é que o senhor analisa este momento da cidade? Bom, como dissesse, estamos há 2 anos do governo Eduardo, 2 anos dessa legislatura. Nós estamos vendo que a cidade ainda tem muitas demandas ainda precisam ser atendidas. Tem uma demanda reprimida de governos passados, né? E nós temos visto que não estão sendo atendidos. Em demandas na área de infraestrutura da cidade, nós estamos vendo a questão das nossas ruas, das nossas vias, os logradouros públicos do Estado que está. Nós estamos na área da pauta da regularização fundiária, nós temos a necessidade, né, de se concretizar o mais breve possível a regularização dessas 25 áreas públicas, né? Tem as questões dos postos, questão da UBAE, da UBS, né, que está para sair. Esperamos que saia, né, o mais breve possível, seja essa questão da saúde, atender essa demanda das UPAs para atender essa demanda da área da saúde. Então, tem esses 2 anos, né, acho que já sabe como é que a máquina pública, a máquina da prefeitura. Agora falta esses últimos 2 anos, esperamos que a cidade, né, a cidade de Pelotas realmente aconteça e seja atendida essas reivindicações, essas demandas da população. Muito se avalia que não é exclusivamente em relação à administração do prefeito Eduardo Leite, mas que o atual modelo político, ele obriga à composição de alianças.
e muitas vezes deixa os governos um tanto quanto engessados, ou seja, às vezes se cria muitos comprometimentos, muitos compromissos, né, com os partidos, e isso faz com que tenha uma certa dificuldade, né, de implantar as ações que o próprio administrador pensa em termos de projeto, né, para a cidade. O senhor acredita que isso também passa pelo modelo político atual, vereador? Acredito que sim, também, porque eu me lembro, eu comecei a fazer política com o pai desde 1982, meu pai foi candidato em 82. E naquela época era Arena e o MDB. Então, quando ganhava a prefeitura, ganhou o PMDB, na época o Bernardo, em 82 ganhou a prefeitura, o PMDB. Ganhou o PMDB, tinha a maioria da Câmara e quem governou era o partido PMDB, né? O PMDB tinha todos os secretariados, era do PMDB. Hoje não, né? Hoje tem vários partidos políticos. Um partido político ganha a presidência da República, ganha o governo do Estado, ganha a prefeitura de Pelotas ou qualquer prefeitura, não consegue governar sozinho. Há necessidade, né? Há necessidade de fazer essa composição. Tem vários partidos na administração, né? Já essa composição já vem durante o processo eleitoral. O sistema eleitoral nosso, tem que haver uma modificação no nosso sistema eleitoral, né? Agora está havendo a questão dos ministérios, a presidenta Dilma, o governo do Estado está fazendo a composição do seu governo de Estado. Quem ganhou o governo do Estado? Sartori, do PMDB, mas nós estávamos juntos, vai ter secretários do PSB. Né, e pelo menos em nível federal houve uma ruptura no primeiro momento, e aí o PMDB do país tem um pensamento diferente do PMDB do Rio Grande do Sul. Então, há necessidade, com esse Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, tem esse compromisso de fazer essa reforma política. Precisa fazer essa reforma política que vai atingir a nível federal, governo estadual e o governo municipal. E aí está a questão da administração. Nós vamos para o intervalo, na sequência a gente vai retornar falando de alguns projetos que foram já definidos. A gente tocou em alguns que começam a ser executados na cidade, mas também se ouve muito falar o seguinte, que recursos existem e muitas vezes estão disponíveis. O que faltam para muitos municípios são projetos e bons projetos. Depois do intervalo a gente prossegue conversando com o vereador Antônio Pérez no programa Entrevista aqui na TV Câmara. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, estamos conversando, estamos batendo papo com o vereador Antônio Pérez e o vereador Toninho. Só para ainda que eu estava mencionando a questão da eleição, na sua avaliação, como saiu o PSB desse 2014? Olha, o PSB cresceu no Senado Federal, o PSB cresceu, passou de, até eu trouxe aqui um dado,
o PSB passou de 3 para 7 senadores, né? E manteve a sua bancada na Câmara dos Deputados. Tinha 34 e manteve os 34 deputados. Claro, saiu outros foram eleitos, né? Mas manteve o seu número. Então, para mim, eu acho que o PSB, a nível nacional, o PSB saiu bem, cresceu a sua bancada no Senado e manteve a sua bancada na Câmara dos Deputados. Agora, pelo Dia de Combate à Corrupção, eu vi uma expressão, né, de uma liderança dizendo: o país, se tem a imagem que o país tem mais corrupção no momento, mas é que agora muitos fatos estão sendo descortinados e se tornando público. Na sua opinião, no momento hoje, a corrupção aumentou ou realmente se está dando mais publicidade para a sociedade do que vem acontecendo? A corrupção foi e sempre foi um grande mal desse país. A corrupção sempre existiu há muitos anos nesse país. E hoje, com a abertura, a questão da redemocratização, a partir da redemocratização, a abertura, a questão da imprensa, nós estamos vendo isso aí diariamente. É lamentável, mas ainda bem que ainda se diz, né, se demonstra através da imprensa, né, quem são os corruptos desse país e também tem os corruptores. Mas é um grande mal e é ruim para a classe política, que muitos defendem quanto pior tiver a classe política, né, para uns melhor é a situação. Quanto pior tiver a classe política no nosso país, no estado, não sei, alguém está se favorecendo, alguém está se beneficiando. E aí está a corrupção. Tem muitos políticos corruptos, mas tem muitos interesses corruptores, né, que faz da forma como está a nossa política, a desmoralização, o descrédito da política. Isso a sociedade como um todo sai perdendo. No momento que as pessoas tinham tanto crédito também no Poder Judiciário e se vê tantos fatos sendo registrados por este país, com a venda de sentenças, suborno no momento da conclusão de determinados magistrados, o próprio abuso de autoridade, agora do juiz do Maranhão, né, foi lá, não conseguiu embarcar num avião, foi lá, ordem de prisão porque ele tinha se atrasado. A partir daí se descobriu uma série de questões, quer dizer, o poder que deveria também ser o moderador, né, já é bastante contestado neste momento, mas aí entra na questão, está sendo contestado neste momento ou agora se fala sobre isso, o que até pouco se tinha receio quando se falava, vou falar do juiz, vou ficar com receio porque pode ter alguma represália, alguma retaliação, mas com a democratização no país, hoje se consegue falar abertamente sobre isso, né, vereador? Com certeza, e tem outra questão, hoje, a questão do poder, a impunidade. Hoje, a impunidade se vê a corrupção e as pessoas permanecem livres, permanecem com seu patrimônio, permanecem da forma que está. A partir do momento tem que ter uma reforma no nosso Código Penal, uma reforma que a partir do momento que o corrupto tem que tornar indisponíveis os seus bens. Ele que tem que provar por A mais B que não houve corrupção. E não se inverte. Então, tem que tornar indisponíveis os bens, esse patrimônio, porque agora nós estamos ocorrendo, não tem que se pague o prejuízo hoje da Petrobras. É verdade. Não tem que se pague. Por mais que tenta reverter esses bens que foram corrompidos, não tem o que pague o prejuízo, né, na Bolsa de Valores dessa empresa que é o nosso patrimônio. E quando se achava que se tinha descoberto tudo, se viu, na verdade, que é apenas a ponta de um iceberg, como se diz, né? Vereador, falta um projeto para Pelotas, eu lhe pergunto porque, primeiro, nós temos algumas obras aqui na cidade que foram paradas em virtude de erros na formulação de projetos, como a estação de tratamento de esgoto, Novo Mundo, Parque Farroupilha. A Fundergues, esteve aqui a coordenadora da Fundergues durante o Seminário Estadual do Esporte, disse, olha, Pelotas é a cidade, uma das cidades que menos apresenta projetos para captação de recursos no esporte com esta visão social. O senhor esteve em Brasília, descobriu lá o papel passado e veio dizer, tem um papel passado que pode ser utilizado.
O senhor acha que falta informação ainda, formulação de mais projetos para captação de recursos? Como tive essa questão na cidade? Há recurso, tem recurso no governo federal, através do orçamento, através das emendas, mas tem que ser protocolada perante os ministérios. Então, há recurso. Esperamos que agora, esses últimos 2 anos, que está faltando, tem a questão do PAC, do PAC, esses recursos que vão vir para a cidade. Nós queremos ver, foram apresentados esses projetos, nós queremos ver agora o processo de licitação dessas obras, dessas empresas que vão executar essas obras. O que está vendo hoje, nós vemos nos países, aqui nós estamos vendo essas notícias a nível nacional, que começam as obras e não terminam as obras. Agora está a obra na BR aqui. Quando eu vejo, eu chego a rezar todos os dias, que começa e nós esperamos que termine, que realmente está ali o recurso público, foi gasto o recurso público e nós vimos a obra, foi executada a obra. Então, agora tem o PAC, né, e todos nós temos ansiedade dessas aberturas, dessas vias, o PAC nessas infraestruturas na cidade de Pelotas, também em vários bairros da cidade. Nós esperamos que se realize, se concretize, para que um benefício da cidade de Pelotas, que comece as obras, que se termine. Bom, tem algo que está sendo concretizado, e eu sei que tem sido uma bandeira do seu mandato, né? Regularização fundiária na cidade de Pelotas. Pois é um tema do meu mandato, tem outros vereadores que também fazem essa defesa. É um problema crônico na cidade de Pelotas. Como já várias vezes foi dito, eu disse que nós temos mais de 150 loteamentos irregulares, em torno de 40 mil imóveis irregulares e uma estimativa de 100 mil habitantes. Ou seja, 1/3 da cidade de Pelotas vive em situação totalmente irregular. Nesse 4 anos, pretende-se regularizar 25 áreas. Ainda é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco para a cidade de Pelotas. Está sendo feito outros trabalhos através do Comitê da Regularização Fundiária, com a Defensoria Pública, com o Dr. Igor. Nós estamos fazendo essas áreas particulares. Foi feito um mutirão no Vasco Pires, onde foi feito um atendimento, mais de 300 famílias, 300 pessoas. Foi feito atendimento na Defensoria, está sendo feito um levantamento através de planta, memorial descritivo, e está sendo analisado e encaminhado através da ação de uso capião. Mas também é muito pouco o número de famílias que se encontram nessa situação totalmente irregular no nosso município. E nós temos feito um trabalho nesse sentido. No ano passado fomos a Brasília, através desse programa Papel Passado, tem recurso, e buscamos recurso, apresentamos junto à secretária Josiane, apresentamos ao prefeito, foi encaminhado ao Ministério da Cidade mais de 50 áreas para buscar esses recursos, para que, além dessas 25 áreas, consigam outras áreas sejam contempladas também através do Papel Passado. Mas preciso, além dessas áreas públicas, nós temos essas áreas particulares, né? E através da realização do programa Minha Casa Minha Vida, que além do programa Minha Casa Minha Vida, do plano habitacional, também veio o plano da regularização fundiária. E esse plano visa não somente para as áreas públicas, mas também para essas áreas particulares. Ainda tem muito para se fazer, tem muito que ser feito. Hoje eu fiz um pedido de informação de uma área, querendo saber se já tem planta, se tem o memorial descritivo, se tem a matrícula do imóvel, para ver como é que anda a situação de cada área, o que falta, qual vai ser a próxima área a ser regularizada. Eu estou dando a minha contribuição nesse sentido, que eu puder contribuir, o que eu puder agilizar nessa questão dessa documentação, quem vai sair ganhando é aquela população, quem vai sair ganhando é aquela comunidade, é aquelas famílias que mais cedo ou mais tarde ela vai ter o seu imóvel regular, né? Pode buscar financiamento junto à Caixa Econômica Federal, pode buscar melhorias para o seu imóvel, ou seja, uma série de benefícios a partir do momento que tem a sua casa regularizada, ela vai poder buscar até a questão de
botar um negócio próprio. É como chegar no exterior e permanecer como clandestino. Ou seja, não está oficializado. Existe ali a residência, mas as pessoas não existem de fato, mas não de direito, né? Isso é uma questão de cidadania também, né, vereador? É verdade. Então, o nosso mandato tem essa preocupação, tem esse foco, vemos que é um problema crônico na cidade e queremos dar nossa contribuição. Mas nosso mandato também tem outras, nós temos uma frente parlamentar em defesa do trânsito seguro, nós apresentamos projetos de leis na cidade e na Câmara, e são lei hoje no nosso município a respeito, das leis, dos projetos, a comercialização de um imóvel, de um bem, um automóvel, a concessionária, a empresa, tem que dar uma muda de árvore ao adquirente desse veículo, né, para que é muito mínimo, é pouco, mas é uma pequena contribuição, né, a questão da poluição, arborização, poluição na nossa cidade. Então, nós temos, acredito que é muito importante essa lei, e queremos que as pessoas tomem conhecimento, as empresas tomem esse conhecimento e realmente façam esse gesto de doar uma multa. A questão da balada segura agora estava chegando próximo do verão e a preocupação aumenta, porque tem deslocamento para as praias, muitas vezes alguns acabam excedendo na própria ingestão de bebidas alcoólicas. O pessoal cria aqueles grupos nas redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, mas muito mais do que criar aquele grupo para dizer, olha, vamos fugir de uma possível blitz, porque eu ingeri bebida alcoólica demasiado, ou porque estou com a documentação, né, irregular, é fazer com que as pessoas... Isso é uma questão de segurança. Se alguém bebeu demais, será que ela, ao dirigir, ela vai contribuir para a segurança dela, de outras pessoas? Então, aquela coisa do grupo, daqui a pouco, é uma forma de burlar, mais do que burlar a legislação, é expor o risco, né, ao motorista e a outras pessoas que estejam transitando pelas vias, né, vereador? Até tem da TV Câmara, tem um comercial que ela dá arma, né? Isso. Você tem uma arma está em sua mão. Esse veículo, a moto, quando agora no período no verão, bebidas alcoólicas, e hoje é uma legislação, né, forte, a questão está mexendo no bolso, né, e mesmo assim não está sendo suficiente. Né? Eu acho que tem que mexer mais ainda, né? Mexer mais porque as consequências são muito graves. Não está sendo suficiente. E a gente vê isso aí, a questão de saúde. Hoje o nosso pronto-socorro superlota, lá acidentado, acidente através de motociclistas, é lamentável. O Dia Municipal do Corretor de Imóveis é uma lei sua. É uma lei. A Lei 6.115, Dia Municipal do Corretor de Imóveis, dia 27 de agosto. É uma pequena homenagem a essa classe tão importante que contribui muito para a economia da cidade de Pelotas. Nós estamos quase chegando à reta final do programa, mas tem algo que a gente não pode deixar de mencionar, porque mais do que ninguém, para falar em valor venal, o senhor tem isso na sua vida, né, fora do Legislativo. E a gente teve há pouco uma discussão de 20 e poucos dias do novo projeto da nova planta de valores da cidade. Como é que o senhor analisou essa questão que trouxe alguns momentos polêmicos, impasse? Como é que o senhor vê essa nova planta que foi aprovada? Primeiro, a atual legislação do IPTU, ela comete muita injustiça, a atual lei. Não se permite hoje ter imóveis em áreas valorizadas na nossa cidade, que o valor venal, não é por culpa do proprietário, não é por culpa do dono do imóvel, mas aquele valor venal que está lançado na prefeitura, um valor irrisório. Não pode permanecer aquele valor venal irrisório. Eu tentei outras formas, através da negociação, através do ITBI, passar para o IPTU, foi uma ideia minha durante essa discussão do IPTU, do ITBI passar para o IPTU, mas não tem como, tem que ser em virtude de lei, não existe em outro município essa forma. Então, há a necessidade dessa planta de valores do nosso município, porque hoje o mercado imobiliário deu um boom na cidade, deu um salto, né, na nossa economia,
esse mercado imobiliário, não somente na transação de imóveis, mercado imobiliário gera riqueza, gera trabalho, né? E, consequentemente, valorizou muitos imóveis, valorizou muitas zonas da nossa cidade. Então, para que esses imóveis não tenham um valor de mercado, mas que possa se aproximar, é só através dessa planta de valores que tem sido feito em todos os municípios, né? Então, foi apresentado pelo Executivo na Câmara, foi aprovado na Câmara a nova lei. Não é aumenta, é a planta de valores, uma atualização dessa planta de valores. Nessa atualização, né, todos os imóveis vai ter essa atualização. Não quer dizer que todos vão pagar o IPTU, mas todos vão ter essa atualização. E essa atualização não quer dizer que vai ser um valor de mercado. Mas um dos grandes, tem um artigo 12, a partir do momento que aquela pessoa não aceitar aquele valor, não concordar com aquele valor, que acha aquele valor que foi lançado no seu IPTU é um absurdo, não é aquele imóvel seu, ele não é aquele valor, ele vende aquele imóvel para aquele valor que foi lançado, ele tem todo o direito de pedir a reavaliação junto à Secretaria de Finanças, através do artigo 12, e tinha um parágrafo que tinha que apresentar laudo técnico, profissional habilitado. Nós derrubamos esse parágrafo único, né, através de uma emenda, e então toda pessoa que não concordar com o seu valor venal tem todo o direito de procurar a Prefeitura e pedir uma reavaliação e de acordo com que a pessoa entende e de acordo com que é realmente o valor daquela área. Mas nunca vai ser um valor de mercado, vai ser um valor com 50% ou 60% do valor de mercado. Perfeito. Vereador Antônio Pérez, quero agradecer a sua participação no programa Entrevista, para a gente poder falar um pouco mais. Claro que outras oportunidades vão acontecer para a gente poder voltar a falar de projetos, ações do mandato e do quadro político, porque é sempre importante, uma casa política, falar de política também, né, vereador? Eu que agradeço, mais uma vez, participar com o Edson, através da TV Câmara, e eu já estava ansioso por esse espaço aqui também, conversar um pouco, é bom conversar com os Mas não amigos. vamos deixar que o tempo seja muito longo, é que a gente teve também a própria legislação eleitoral, foi um ano bem atípico, né? Com certeza. Em virtude de ano de eleições, aí se tem uma série de restrições, né? Então tem que se adequar também, né, vereador? Muito obrigado mais uma vez pela presença, muito obrigado, vereador Antônio Pérez. O programa Entrevista fica por aqui, nós retornaremos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.